E aí, galera, beleza? Vocês já pararam para pensar como o mundo é injusto? Tipo, a gente vive em um planeta com recursos para todo mundo, mas tem gente que não tem nem o que comer. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma viagem triste, mas necessária, pelos países mais pobres e infelizes do mundo. A gente vai mostrar a realidade da galera que vive com menos de $1 por dia, que luta contra a fome, a miséria e a falta de perspectiva. A ideia é abrir os nossos olhos para essa realidade cruel e, quem sabe, despertar a nossa empatia e vontade de ajudar. Bora lá? A gente começa nossa jornada pelo Mali, um país da África Ocidental com uma história rica e fascinante. Cara, o Mali já foi um centro cultural e econômico importantíssimo, com cidades lendárias como Timbuktu, que era um polo de comércio e conhecimento. Mas hoje, infelizmente, o Mali enfrenta uma realidade muito diferente. A pobreza extrema é um problema generalizado, com um PIB per capita de apenas $80. A seca, a fome, a falta de acesso à educação e à saúde são problemas que assolam a população do Mali. E como se não bastasse, o país ainda sofre com conflitos armados e instabilidade política. Nossa próxima parada é Burkina Faso, outro país da África Ocidental que enfrenta desafios brutais. A economia de Burkina Faso é baseada principalmente na agricultura de subsistência, ou seja, a galera planta só para sobreviver, sem ter como comercializar os produtos e gerar renda. E, para piorar, o país ainda sofre com a violência de grupos extremistas e com a instabilidade política. E a nossa viagem triste continua na Libéria, um país da África Ocidental que foi devastado por décadas de guerra civil e pela epidemia de Ebola. A guerra civil destruiu o país, matando milhares de pessoas e deixando um rastro de pobreza e destruição. Apesar de tudo isso, a Libéria está tentando se reerguer. A gente segue agora para a Somália, um país no chifre da África que vive um ciclo interminável de guerra e fome. Desde a década de 1990, o país é assolado por uma guerra civil brutal que matou milhões de pessoas e deixou um rastro de destruição. A fome também é um problema crônico na Somália. A seca, a guerra e a falta de infraestrutura impedem que a população tenha acesso à comida. O PIB per capita da Somália é de apenas $727, um reflexo da profunda crise econômica e social que o país enfrenta. É difícil imaginar como seria viver em um lugar tão devastado pela guerra e pela fome, né? A próxima parada da nossa jornada é a República Democrática do Congo, um país da África Central que possui uma riqueza natural impressionante. A República Democrática do Congo é um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de apenas $70. A corrupção, a má gestão dos recursos naturais e os conflitos armados impedem que a riqueza do país beneficie a população. Nossa jornada continua em Moçambique, um país da África Austral que enfrenta o desafio de superar um passado de conflitos armados e construir um futuro melhor. Moçambique passou por uma guerra civil brutal que durou 16 anos e deixou o país em ruínas. O PIB per capita é de apenas $630, e grande parte da população vive com menos de $2 por dia. Mas, mesmo diante de tantos desafios, o povo moçambicano demonstra uma força e uma resiliência inspiradoras. A gente segue agora para o Níger, um país da África Ocidental, que enfrenta a instabilidade política, a falta de infraestrutura e a pobreza extrema. A falta de infraestrutura é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do Níger. Além disso, o Níger enfrenta a ameaça de grupos extremistas e a instabilidade política, o que afugenta investimentos e agrava ainda mais a situação do país. Nossa próxima parada é o Malawi, um país da África Austral que enfrenta a pobreza extrema, a fome
e a falta de acesso aos serviços básicos. A economia do Malawi é baseada principalmente na agricultura, mas a baixa produtividade, a falta de infraestrutura e os efeitos das mudanças climáticas dificultam o desenvolvimento do país. A falta de acesso à educação e à saúde também são desafios imensos para a população do Malawi. A gente segue agora para o Iêmen, um país no Oriente Médio que enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. A guerra destruiu a infraestrutura do Iêmen, e a população enfrenta a falta de água potável, alimentos, medicamentos e outros itens básicos. O PIB per capita do Iêmen é de apenas $540, um reflexo da profunda crise econômica e social que o país enfrenta. Nossa jornada continua no Sudão, um país no norte da África que enfrenta uma grave crise econômica e política. Em 2019, o Sudão passou por uma revolução popular que derrubou o ditador Omar al-Bashir, mas a transição para a democracia tem sido turbulenta. O PIB per capita do Sudão é de apenas $530 e a população enfrenta dificuldades para suprir suas necessidades básicas. A gente segue agora para Madagascar, um país insular localizado na costa sudeste da África, conhecido por sua incrível biodiversidade. O PIB per capita de Madagascar é de apenas $529, e a maioria da população vive com menos de $2 por dia. A pobreza em Madagascar é agravada pela insegurança alimentar, pela falta de acesso à água potável, saneamento básico e serviços de saúde. Nossa próxima parada é a República Centro-Africana, um país sem litoral na África Central, que enfrenta um ciclo de violência e instabilidade há décadas. O país é rico em recursos naturais, como diamantes, ouro e madeira, mas a corrupção, a má governança e os conflitos armados impedem que essa riqueza beneficie a população. A falta de acesso à educação, saúde e outros serviços básicos agrava ainda mais a situação da população. A gente segue agora para o Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, que conquistou sua independência do Sudão em 2011. A guerra civil no Sudão do Sul já matou centenas de milhares de pessoas e deslocou milhões de seus lares. A fome, a desnutrição, a falta de acesso à água potável, saneamento básico e serviços de saúde são problemas generalizados no Sudão do Sul. Nossa jornada continua em Serra Leoa, um país da África Ocidental que passou por uma guerra civil brutal e pela epidemia de ebola. Em 2014, Serra Leoa foi um dos países mais afetados pela epidemia de ebola, que matou milhares de pessoas e devastou o sistema de saúde do país. A falta de infraestrutura, o desemprego, a corrupção e a desigualdade social são problemas que precisam ser enfrentados para que Serra Leoa possa se desenvolver. Nossa última parada é o Burundi, um país sem litoral na África Oriental, que passou por uma guerra civil brutal que durou 12 anos. Apesar de ter chegado ao fim em 2005, a guerra civil deixou um legado de pobreza, desigualdade e instabilidade política no Burundi. A falta de infraestrutura, o desemprego, a corrupção e a violência política são problemas que o Burundi precisa superar para que possa se desenvolver e oferecer um futuro melhor à sua população. Caraca, galera, essa viagem foi um soco no estômago, né? É de partir o coração ver tanta gente sofrendo, lutando para sobreviver em condições tão precárias. Mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos para essa realidade. Se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Seja doando para ONGs que atuam nesses países, cobrando ações dos nossos governantes, ou simplesmente se informando mais sobre o assunto e compartilhando essas informações com outras pessoas. Lembre-se,